com o esporte eternamente estarei. Pessoal, estamos aqui de volta para te contar tudo o que está acontecendo na Ilha do Retiro e eu vou te falar do mercado de transferência que está pegando fogo. Eu e um parceiro muito cogitado pela galera vai falar sobre as contratações do esporte, mas antes disso, não se esquece, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu like, teu comentário que é muito importante. Eu vou chamar um cara aqui que sempre está comigo e todo mundo pergunta dele. Márcio Constantino, coloca ele aí, produção. Cheguei, Bruno! Olha ele aí, pessoal. E aí, Márcio, como é que tá? Meu amigo, só tu pra me fazer num domingão, num feriadão desse, gravar vídeo, velho. Tava na praia. Tu queria estar onde, Márcio? Diz aí, tu queria estar onde? Eu vou ser bem honesto, eu queria estar nesse momento no sofá assistindo o Mundial de Clubes. Porra, tu joga, eu pensei que tu queria estar em Caruaru, pô, tomando uma, curtindo um forrozinho, mas pelo amor de Deus, tá velho, né, velho? Olha a minha idade, pô, a minha cara. Pois é, Bruno, vamos fazer uma atualização aqui geral, pessoal. Vamos falar aqui de 5 jogadores aí, atualização de 5 jogadores, beleza? Para vocês ficarem cientes de tudo o que está acontecendo dentro das bandas da Ilha do Retiro. O primeiro nome que a gente vai tratar, Bruno, é dele, Lautaro Dias. O agente do atleta, né, do Lautaro, já está ciente, né? Inclusive, já passou a informação para o próprio jogador. O jogador está ciente, tá, Bruno? Que tem ali uma negociação, que o esporte está querendo, né, os seus serviços, podemos assim dizer. Qual é a grande dificuldade nesse momento? É que o Lautaro, ele está em viagem com a família lá para a Europa, tá? Está passeando, curtindo ali as férias, né? Porque o Cruzeiro terminou um pouquinho a mais, né? Uma semana depois ali do esporte, e inclusive, né? O Cruzeiro também deu alguns dias a mais, ou foi 14 ou foi 17 dias de férias ali. O esporte deu 10, então tem alguns times que deram mais dias de férias, sabe? Então, resumindo no frigir dos ovos, o agente do jogador está ciente. O jogador disse que só vai querer conversar sobre isso quando voltar no dia 27 de junho. Depois disso, ele vai se reapresentar no Cruzeiro, vai conversar com o agente e conversar com a direção do Cruzeiro para saber também o que é que eles pensam a respeito do futuro do jogador, se eles pensam em contar com ele, sabe, Bruno? Então, assim, um fator interessante que eu queria também a tua opinião, Bruno, é porque, pô, tu sendo o Lautaro Dias, estás no Cruzeiro em segundo lugar ali no Brasileirão, tu trocaria, mesmo que tu não esteja jogando frequentemente, mas tu estás nas vitrines lá de cima, tu largaria tudo isso para jogar no último colocado do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta. Esse é o X da questão, né, Márcio? Eu acredito que todos os jogadores, para vir para o esporte, eles vão pensar 3, 4, 5 vezes, né, Márcio? Porque provavelmente aí vai cair na carreira aí de uma briga para um rebaixamento, talvez até um possível rebaixamento no histórico dele. Acredito que isso pesa para um jogador sim, tá jogando pelo Cruzeiro, não tá tendo muita oportunidade, seria um excelente nome aí para a Ilha do Retiro, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que não vai dar negócio não, né? Tá de férias, tá curtindo, tá relaxando na Europa com a família, só vai responder lá pro dia 27, e quando chegar dia 27 vai chegar aí, obrigado esporte, Deus te abençoe e forte abraço. Na minha visão, isso vai acontecer. Não acho que o Lautaro Dias vem para a Ilha do Retiro, não, Márcio. E falando de uma segunda contratação, Márcio. Quem é agora, Márcio? Vamos embora. Vamos embora agora, falar agora do Pedro Augusto, Bruno. Olha, que já está confirmado, né? Volante do Fortaleza. Qual é a situação do atleta? Ele tinha um contrato de 1 ano e meio ainda com o Fortaleza. Basicamente, copiou o contrato dele, que ele tinha com o Fortaleza, e jogou e colou no esporte. Vai vir para o esporte com 1 ano e meio de contrato, tá? Então, assim, até o final de 2026, vamos ter o Pedro Augusto. Qual é a situação do Pedro Augusto? O Pedro Augusto ele ficou muito marcado, Bruno, pela torcida do Fortaleza, porque ele foi um dos que perdeu ali, né? Ele perdeu, na verdade, o pênalti na final da Copa Sul-Americana. E aí, cara, vinha atuando, naquela época era um titular, estava sempre entrando, jogando. Depois que ele perdeu esse pênalti, desandou o homem. O homem desandou. Tanto é que nesse ano agora, né, ele só atuou 5 partidas. Então, assim, não estava com mais espaço. Psicologicamente, como tu falou aí, foi embora para o espaço, a cabeça dele. Mas eu estou ouvindo a torcida muito do esporte falando que é um tipo de contratação para a Série B. Então, assim, Bruno, tu acha que... Quero fazer essa pergunta também. Tu acha que o Pedro Augusto... Vamos pontuar só uma coisa, rapidinho. O Zé Lucas vai ficar muito ausente porque tá indo para amistoso da seleção, vai daqui a pouco jogar lá competições internacionais.
Então, assim, em tese, hoje a gente tem o Rivera, o Duqueiroz, né? E tem algum outro? Não, era o Zé Lucas, né? Seria os três. Zé Lucas, isso. Volância, né? Então, assim, tu acha que o Pedro Augusto vem para modificar, para brigar por titularidade ou ser apenas complemento de elenco? Então, Márcio, a gente trabalha com isso, né, de gravando análise, etc., a gente analisa o passado do cara. E realmente, a temporada de Pedro Augusto, de 2025, ele jogou apenas 5 jogos, Márcio. Ele tem, se eu não me engano, 326 minutos aí, que eu gravei vídeos anteriores falando sobre ele. E assim, ele está muito abaixo do que a gente espera, né? Acho que veio muito criticado, mas a gente tem que ter paciência, né? Eu não acho que a gente tem que julgar muito, não. Talvez não tenha falta de oportunidade, porque o treinador não deu oportunidade para ele. Mas talvez ele tenha oportunidade para o esporte e jogue bola, né? Porque já foi titular do Fortaleza e, como você falou, ele perdeu o pênalti lá, de lá para cá o negócio desandou, confiança, torcida, deve pegar no pé, enfim. Espero que venha para somar, Márcio. Espero que venha para somar. E é isso. Torço muito para que dê certo. Acredito que Zé Lucas vai ficar ausente. E Pedro pode ser um nome que vai compor aí o elenco. Se vai para a Série B ou não, só o final do campeonato vai dizer, Márcio. Vamos embora para o próximo, Márcio. Quem é que tá na lista aí? Só um detalhe, eu acho que o Sport deveria ir atrás de jogadores que cheguem para ser titular, sabe, Bruno? Também acho. Para apenas ficar complementando o elenco, eu não acho que o Sport está precisando de jogador desse tipo, não. Acho que o Sport está precisando de jogador que venha para resolver a situação, sabe? Mas tu acha que o Sport tem poder aquisitivo hoje, devendo até a goela, vai trazer quem para ser titular? É essa a pergunta. Aí é aquela coisa. Se não é para trazer um cara para ser titular, eu não traria ninguém e utilizaria mais a base. Tava a oportunidade para os meninos. Sabe, Bruno? Então, se é para gastar 200 mil num cara que não vai jogar, 150 mil, gasta aqui numa situação para um menino que vai complementar ali, que vai ter oportunidades, porque os meninos estão voando. Sub-19 do Sport está nesse momento lá na Espanha, pô, jogando campeonato lá. Então, assim, olha para a base mais, pô. Em vez de trazer um cara que você vai gastar 100, 150 mil de salário e o cara não vai estar entrando ali 5, 6 jogos no Brasileirão, pô, bota o menino da base então, pô. Tá ligado? Eu acho assim. Concordo. Entendeu? Vamos pro próximo nome, Bruno. Vamos pro próximo nome aqui, embora. Vamos falar de Gabriel, goleiro do Vitória, que já foi anunciado pelo Sport. A perspectiva, né, Bruno? É aquela questão, a troca, né? O Gabriel vem pro Sport, o Thiago Couto vai pro Vitória, contrato dos dois, né, nessa troca até o fim de 2025. Inclusive, um detalhe que o próprio presidente do Vitória falou ali publicamente, né, em entrevista, que cada clube vai arcar com o valor de salário do seu goleiro. Tipo assim, o Sport paga o do Thiago Couto e o Vitória paga o salário do Gabriel, entendeu? Então, porque estava muito essa questão aí, então quem vai pagar o salário de quem, né? Então ficou já acertado dessa forma. Bruno, é a mesma, para mim, tá? É a mesma situação do Pedro Augusto. Eu não acho, talvez, a não ser que algo mude espetacularmente, não acho que o Kaique França perde a vaga para o Gabriel. É uma troca de goleiros reservas. Thiago Couto, reserva do Sport, e Gabriel, reserva do Vitória. E aí, Márcio, o que você acha? Então, Márcio, eu tinha o mesmo pensamento que você, tá? Mas em conversa com o pessoal lá de Salvador, uns amigos meus que passam por Vitória e tal, comentei, falaram que o Sport saiu ganhando nessa troca, tá? O Gabriel, ele estava em busca de oportunidade. Ele acha que vai vir para ser titular. E, de fato, o pessoal do Vitória, a galera, o torcedor que acompanha e tal, comunicou que ele é melhor do que Kaique França. Tá? Mas aí, goleiro, tu sabe, né, Márcio? Goleiro precisa ter oportunidade e sequência para a gente saber de fato. Kaique França, para mim, é limitado. Que talvez o Gabriel poderia ter uma chance aí para ser titular. E quem sabe ele agarre, né? Mas a informação que tem lá do pessoal de Salvador é que o Sport saiu ganhando nessa troca, tá? E acha que Gabriel ainda é melhor do que Kaique França. Vamos embora pro próximo. Cuida, Massinho! Vamos embora. Olha, repatriação de jogador, Bruno. Gustavo, pessoal. Vocês lembram aquele Gustavo que despertou o seu futebol no Sport junto com o Mikael, né? Mikael foi para a Itália e o Gustavo foi para o mundo árabe, né? Arábia. É isso mesmo, ali os petrodólares, como falam, né, Bruno? E aí, o que acontece? O Sport foi sondar a situação do Gustavo, tá? Camisa 10, lá do time dele. Porque, assim, o Gustavo, desde que ele foi para a Arábia, é bom informar, Bruno, ele nunca, basicamente, atuou pelo time dele lá. Já chegou a jogar, mas muito pouco. Não foi aproveitado e começou a ser emprestado. Então, faz o quê? Já faz uns 2 a 3 anos que ele tá lá. Acho que uns 2 anos que ele já tá lá, para fazer 3, na verdade. Só sendo emprestado. E aí, o que é que o Sport fez?
foi atrás do clube dele, tentou fazer um empréstimo. Só que o Sport, sabe aquele malandro, aquele malandrão? O Sport fez, olha, vamos fazer o seguinte, eu trago ele para cá, vamos colocar ele na vitrine do Brasileirão por 27 rodadas e a gente não paga o salário. E aí? Aí o time dele fez, não, aí não dá, né, meu amigo? Aí, acima de Mané. Então, assim, Bruno, olha, a situação nesse momento tá travada, mas o Sport ainda não desistiu. Vai ter que fazer um reajuste, o Sport vai ter que soltar algum miguezinho ali, algum quequel, né? Nem que pague 50% do salário dele, 30%, alguma coisa que o Sport vai ter que pagar, se quiser contar com esse jogador. Interessante, Bruno, é que fica essa interrogação. Pro Gustavo vir, quem é que vai pro banco? Lucas Lima? Sérgio Oliveira? Pois é, fica essa dúvida. Qual é a tua opinião? É bronca, né, Márcio? Eu acho que Gustavo é um bom jogador, Gustavo passou na Ilha do Retiro aí, eu gostava bastante do futebol dele. Enfim, mas eu acho que a gente não é o que a gente precisa, sabe, Márcio? Eu acho que a gente não é o foco que a gente tem. Nessa ala do Gustavo aí, a gente já tem gente que pode somar e pode resolver, assim como tem gente suficiente para jogar e para ser reserva, né, Márcio? Acho que Gustavo não seria uma prioridade, não, cara. Acho que Gustavo, o Sport deveria apontar para os outros áreas, apesar de ser um bom jogador, que se vier, massa, vai jogar, espero que isso dê certo, mas não acho que Gustavo seria algo que vá mudar muita coisa no Sport Clube do Recife, não. Acredito que a gente tem outras prioridades que o Sport até está esquecendo, né? Tem mais algum aí, Márcio? E só para finalizar, Bruno, tem muita essa questão que o pessoal está falando, que é o seguinte, o Sport está indo atrás de goleiro, o Sport está indo atrás de volante e de meia. E as outras posições que estão com mais urgência, como ataque, como zagueiros, né? A gente sempre fala isso, a gente sempre compara lateral, lateral, entendeu? Então, assim, isso é a questão da prioridade, Bruno. Eu acho que a torcida do Sport está chateada, não é em tese nem tanto pelas contratações, mas por conta da prioridade que o Sport está dando nessas contratações, entendeu? Mas, Bruno, olha, vamos falar aqui, mais um nome aqui, a gente prometeu 5, né? E vamos atualizar aqui, olha, Vitor Gabriel, que está no Internacional. E agora, Bruno, tem uma nova novela aí, viu, pela frente. Se liga só, torcedor. O Vitor Gabriel, que é ativo nesse momento, tá? Que a gente grava esse vídeo, ele é do Sport. O Internacional precisa ali efetuar o valor e o pagamento de 3 milhões. Só que o que está acontecendo, Bruno, nos bastidores? O Internacional nem pagou o cara e já está negociando ele com outro clube. Quem é o outro clube? Cruzeiro. É que loucura. Imagina, Bruno. Tu, um empresário aí, já tá fazendo outras 1000 coisas, mas ainda tá com a outra pendência lá atrás. É que loucura, né, velho? Então, assim, o Cruzeiro quer comprar o Vitor Gabriel. Só que aí o Internacional já entrou na parada. Opa, tu não resolve com o Sport, não. Tu resolve comigo. Eu vou pagar os 3 milhões. E aí, o que é que o Internacional pediu, né? 10 milhões de euros, Bruno. 10 milhões de euros pelo Vitor Gabriel. Enquanto isso, o Sport vai receber apenas 3 milhões de reais. O Cruzeiro, né, informações do jornalista Samuel Venâncio, disse que, no máximo, pagaria ali 3 milhões de euros, o que é muito, Bruno. 3 milhões de euros já é ali 15, quase, daqui a pouco fazendo ali uns 15 para 20 milhões, é 17, alguma coisa assim, né? Porque é 6, 7 vezes, né? O euro, tu que vai muito para a Europa, tu sabe mais quanto eu, quanto é a captação. Eu não saio de casa. Então, é isso que eu digo a tu, Bruno. O Internacional ganhou uma aperitiva a mais, só para a gente finalizar essa partinha aqui. Ganhou uma aperitiva a mais porque o Sport agora não apenas quer receber, assinar o contrato para vender por 3 milhões, não. O Sport quer garantias do Internacional como eles vão pagar. Entendeu? Tipo assim, não é aquela coisa de boca, assinar um contrato e depois a gente deposita em 3 vezes. Não. O Sport quer como se fosse um fiador, tá entendendo? Um banco, alguma coisa. O Sport, eu tô sentindo, Bruno, está fazendo um movimento, primeiro, para se precaver, porque o Internacional não está muito bem financeiramente, e segundo, que está fazendo um movimento para forçar, talvez, o Internacional a desistir. Mas eu acho que, como tu falou há um mês e meio atrás, meu irmão, nem que o Internacional vá ali para o sinal, né, do Beira-Rio, né, arruma esses 3 milhões, não? É isso aí, Márcio. Não tem como, não. O Internacional não quer nem tirar dinheiro do cofre dele, Márcio, entendeu? A verdade, ele não quer descapitalizar de 3 milhões de reais. Quer que o Cruzeiro pague e vai pegar um pixezinho pro esporte. Tchau, todo mundo resolvido. Botei o dinheiro no bolso, Vitor Gabriel no Cruzeiro. E é isso, Márcio. É isso mesmo e não tem pra onde, não. Acho que um excelente negócio pro Internacional. O esporte aí não soube fazer e agora tá arcando, né? Não adianta proteger, não adianta brigar. Quem fez, fez. Já assinou o contrato, já deixou tudo certo. Chuva de verão pro Sport Clube do Recife, né, Márcio? E é isso. Agora tem aquela coisa, né, Bruno? Tudo que o Cruzeiro, tudo que o Internacional vender dele, o Sport ainda nesse momento tem 40%,
Sim, em sim. cima, né? Sim. Então, tipo assim, é aquela coisa, né? Ainda ganha um quequel, né? Ainda vai entrar um dinheirinho, né? Não se perde tudo, né? Seria interessante, hoje o Cruzeiro, o Internacional pagasse os 3 milhões, ou não, né? Mas se pagasse os 3 milhões e se vendesse pelos 10 milhões de euros, né, meu amigo? Aí a gente ia lavar a burra, né? Isso Mas mesmo. é isso, Isso Bruno. mesmo. Olha, vou fazer o seguinte: eu vou voltar a dormir ali, tá? Porque tu me acordou. Depois tu me chama aqui que eu falo Vai mais no embora. da do torcedor. Vamos embora. É isso aí, galera. Mas tu chegou até aqui, tu não vai me seguir. Me segue aí, velho. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa notificações. Deixa teu like, é muito importante. Tamo junto e até a próxima.